Quanto tempo você está no mesmo lugar? Quanto tempo você tem a mesma renda? Responde aí, só para você mesmo. Por que você está com o tamanho da mesma barriga? 3 anos, mesmo tamanho, fora da medida. Por que você está nas mesmas mesas? Tem um negócio que eu vi, um estudo, eu achei louquíssimo. Se uma amizade durar mais do que 5 e 7 anos, ela vira uma amizade para a vida inteira. Eu fiquei preocupado com isso. Sabe por quê? Porque se você estiver envolvido com a pessoa mais de 7 anos, e você não se mancou e não mudou de vida, você vai ficar preso com essa pessoa o resto da sua vida. Por isso que é uma decisão difícil. Na hora que você ouviu te falar, você quer mesmo a riqueza? Quero. Então você vai ter que arrancar uns 5 amigos da convivência. Aquelas bastianas que ficam enchendo o saco, vai na casa só para fofocar, sabe as bastianas? Aí você fala, eu gosto dela, vai ter que tirar. Fala, não, vamos fazer um combinado? Não precisa vir aqui em casa não, quando eu estiver querendo fofoca eu vou na sua. Aí você não vai, só que é o seguinte, a energia para fofocar é a mesma para prosperar. Você está gastando atenção. Qual o maior ativo do mundo? Responde comigo, qual o maior ativo do mundo? Alguém falou, tadinho do Pablo, ele levou uma cadeirada. New York Times, Pablo Marçal, não sei o que, leva cadeirada. Está lá nos impressos, peguei os jornais de vários lugares. Lá na China, Marçal. No The Sun, no El País, eu ao vivo entrando no principal jornal lá da Argentina. Todas as coisas cooperam para o bem. A equipe do Trump, eu postei lá, um jornalista falou, ele está mentindo, eu mostrei o e-mail para ele, aí depois não teve nem a hombridade de escrever que ele mentiu na reportagem. O Donald Trump e a equipe lá, né? Claro que a equipe mandou mensagem, eu fiz vídeo chamada com eles e tudo. Eles, a gente quer que a sua recuperação... A equipe do Trump mandou mensagem, mandou uma carta, né, por e-mail, por conta desse negócio da cadeirada. Aí você fala, e aí, Marçal? Tá tudo bem, amigo, você tem que entender que a atenção é que move o mundo. Até aí eu posso te contar o que é isso. Marcelo, eu fiquei tão decepcionado, eu queria tanto que você ganhasse para prefeito. Eu também queria. Só que eu prefiro uma outra coisa que eu fui chamado. Estou tranquilo, pode ficar tranquilo. Eu estou aqui ajudando vocês fazem parte do plano. Vocês fazem parte do plano. Conta para nós. Conto. Se o país ficar miserável desse jeito, em 2026, o presidente se chama Luiz Inácio Lula da Silva. Você falou o quê? Deus nos livre? Então prospere, que é o único jeito de tirar aquele capeta de lá. O único jeito. Como é que tira Lula de lá? Prosperando! Escuta só. O governo Lula está preocupado com o empreendedorismo, porque eles fizeram um estudo agora para descobrir por que eu tive esse tanto de voto. Sabe qual é o segredo? Quem mais acredita no empreendedorismo é a galera da favela. E o Boulos até hoje não... O Boulos até hoje não sabe por que ele perdeu aqueles votos todos para mim. Ele achou que topando o desafio ia pegar os votos de volta. Não vai, tio. Perdeu para abstenção. Eu avisei ainda. Falei, vai ter a maior abstenção da história. Porque eu estava vendo o recado das pessoas. Eu não vou nem votar. E as pessoas perguntavam, você quer que eu digite o que na urna? Eu falei, não digite nada. Deixa o pau quebrar. Para quem não sabe, eu ofereci ajuda para o Ricardo, só que eles ficaram com orgulho, porque eles têm medo de um possível candidato à presidência da República que não presta continência para eles. Eu ofereci ajuda, mandei mensagem para todos eles. E eles com arrogância foram lá. E fica parecendo que eu não quis ajudar. De maneira nenhuma. Eu ofereci ajuda. Só que eles levantaram e falaram, não, nós vamos vencer sozinhos. Então tudo bem. Se não precisa dar ajuda, eu estou vazando para Portugal e vou cuidar da minha vida com a minha família e recuperar o tempo que eu perdi na política esse ano com eles agora. Nada mais justo. Eles não quiseram ajuda, que fique registrado nos anais da República Brasileira. Não quiseram e rejeitaram. Eu nem ia tocar nesse assunto, mas você tem que saber. Voltando para o negócio de hoje. Se a gente não prospera como povo, o nosso presidente vai continuar o Luiz. O Brasil deve ganhar 100 mil novos milionários até 2025, diz consultoria britânica. Só empreendedorismo para ganhar isso aqui. Engraçado é que os britânicos conseguem ver nossa capacidade, mas os daqui não vê. Por que, Marcelo, que vai ter tanto de gente? Porque a economia mudou.
E a minha esperança em tirar o Luiz Inácio Lula da Silva é esse povo parar de idolatrar a pobreza. É esse povo nosso parar de achar que é um povo miserável. Quando eu era criança na escola pública, eu lembro do meu professor falando: nós somos um povo de terceiro mundo. Não dá para ser nem segundo, não é terceiro mundo. O que a gente tem que fazer? Eu lembro da cara dele falando assim: isso nunca vai acontecer. Eu lembro da minha indignação como criança. Não tinha nada disso aqui que eu estou falando agora. Eu olhava e falava: é mentira. Não tem como, nós vamos mudar isso. Eu era criança. Eu lembro dessa farsa de ficar falando mal dos Estados Unidos, de ficar falando mal de riqueza, de ficar exaltando vagabundo e jugolô chamado Karl Marx. Isso está enraizado dentro de nós. É por isso que a gente idolatra a pobreza. A pobreza, se você quiser anotar, significa improdutividade. Quando você dá uma bolsa para alguém e proíbe essa pessoa de ter outra renda, o que você está falando para ela? Queremos você preso na improdutividade. Marção, então agora o discurso é político? Tudo é política. Se vocês estiverem mesmo comigo, eu vou fazer vocês odiarem a improdutividade. Não é odiar a pessoa, mas esse estado de miserabilidade é a improdutividade. Se você prospera, o que você vai fazer com o seu dinheiro? Vamos tratar um negócio aqui que eu quero fazer um pacto com vocês hoje. Se vocês hoje, o Brasil terá o dobro de milionários em 2026, aponta a pesquisa. Só de ter o dobro de gente rica. Nós somos um país que está em 7º lugar em número de bilionários no mundo. Se até 2026 a gente dobra isso aí 2 vezes, sabe o que acontece? A gente tem argumento suficiente para não ter um presidente fracassado que não dá conta de baixar imposto e não dá conta de levantar receita de forma inteligente. Olha lá, o Brasil é o 7º país com mais bilionários do mundo. Deixa eu te explicar uma coisa. Nós somos ricos, só que a mentalidade é de miséria. A mentalidade de sentar no restaurante, você tinha que fazer isso sempre. Faça esse exercício depois de hoje. Se você parar na porta da concessionária, conta quantos carros tem. Troca a ideia, vende quantos carros por mês. Você vai saber o que aquele negócio gira. Só que não, você para e fica: eu queria um Sandero. Aí você não sabe se é o Sandero o sorvete, o Sandero da... Sabe? Tinha que fazer outras perguntas, que a mentalidade de riqueza nunca começa pelo consumo. Esse pensamento se chama pensamento segundo nível. A primeira coisa que a pessoa faz quando tem mentalidade de miséria é dar justificativa negativa para a riqueza de alguém. Quando vê a pessoa numa Ferrari, fala assim: isso é bandido. No Brasil é assim ou não? Você tem que perguntar: olha, se a sua consciência tivesse sido treinada, o que esse cara fez para estar na Ferrari? Quem tem um Cássio aí no pulso agora? Tem alguém usando um relógio Cássio? Ó, tem alguém usando um Cássio? Não precisa tirar não. Como é que você chama? Pedro. Um Cássio desse aí custa quanto? R$420. Qual a diferença do Cássio dele para um relógio de 150 mil que está aqui? Qual a diferença? Vamos lá, vamos fazer testes. Vocês precisam ser honestos, tá? Quem acha besteira usar um relógio de 150 mil no braço? Seja verdadeiro e erga a mão. Levanta. Fica com a mão erguida. Não tem como pôr o Rolex nesse braço. Presta atenção, acabei de te mostrar. Eu também já achei. Só que eu vou baixar minha mão porque um dia eu mudei a minha visão. Qual que é o segredo? Se você acha isso uma besteira, significa que você acabou de fechar uma coisa no seu coração. Você não vai sentar na mesa dos caras que usam isso aqui. Isso aqui nunca foi despesa. Isso aqui chama custo. Se você entender relação, que eu vou te ensinar agora. Eu sou bom para dar aula, vem cá. Se você entender o que é custo, o que é despesa, você vai resolver tudo. Sinais da matemática. Aonde que eu tenho que pegar? O X, porque o X é multiplicador. Olha aqui, poupança. Não vai fazer você render, tem 760 bilhões de reais na poupança do Brasil, que não serve para nada. Que é metade do dinheiro da indústria nacional. Metade do dinheiro faturado da indústria nacional. Viver uma vida de consumo, você vai viver triste e nunca vai achar paz. Se você for divisor, você já sabe, faccioso, brigão, contencioso, sempre vai dividir tudo e nunca vai prosperar. O único médio de prosperar chama X. Então tá bom. Se você aprender que custo dá retorno e despesa é pôr dinheiro no fogo, o
que você vai fazer? Eu sempre esqueço, despesa é com S ou com Z? É porque eu não tenho despesa. S. Eu trabalho só com isso aqui, ó. Despesa. Despesa é aquilo que você emprega o recurso não volta. Custo é aquilo que eu emprego o recurso trabalha, tem uma multiplicação lá, e ele volta com um filhote. Então você imagina, você não saber disso é muito ruim, mas você brasileiro agora mudando sua mente, entendendo isso, você vai fazer o quê? Você vai investir em custo. Vou dar um exemplo. Se eu te ensinar tráfego pago, escuta essa aqui. Se eu te ensinar tráfego pago, você vende um produto de R$1.000 e eu te ensino colocar R$100 para você fechar sua venda de 1.000. Você tem interesse? Sim ou não? Sim. Não tem? Sim. Tem que querer. Quantos anos você tem? Hã? 8. Como você chama? Daniel, deixa eu te explicar. Seu nome é Daniel, eu lembro do cara que é a sabedoria em pessoa lá na Bíblia. A sabedoria que está por trás disso é o seguinte: se a sua mãe tem um produto de R$1.000, às vezes ela pode gastar muito recurso para chamar a atenção de um monte de gente para efetuar essa venda. Talvez ela gaste com estrutura física, com loja, uns R$300 para fazer a venda de 1.000. Na internet, eu coloco R$100 e faço a venda de 1.000. Então ela fica com 900. Se a cada R$100 que eu coloco eu vendo 1.000, por que eu não coloco 1.000 para vender 1.000, que dá R$1 milhão? Isso vai custar R$100 mil. O que vai pagar? O caixa dessa compra. O caixa dessas vendas, na verdade, que as pessoas estão comprando. E aqui está o segredo. Isso aí, anota aí, chama CAC. C-A-C. Custo por aquisição de cliente. O custo é bom. Fala com a boquinha assim, ó. Custo é bom. Despesa é terrível. Então vamos lá. Eu vou fazer um negócio que o dinheiro não volta. Não faça. Eu vou fazer uma ação. Não faça. Faça coisas que tem certeza que esse recurso volta. Isso aqui nunca foi uma despesa. Isso aqui fecha negócio, é porque você não sabe. Eu também não sabia. A gente não é obrigado a saber, mas depois que ouve é obrigado a seguir, porque você já está sendo despertado. Então tá, eu saí da palestra do Marcelo, agora eu vou comprar um relógio de 150 mil. Não é a hora. Mas no dia que você pôr o primeiro, você vai falar: eu estava pessoalmente, eu ouvi na cara daquele homem o que ele falou, isso aqui é real. Você não sabe custo e despesa, sabe por quê? Porque isso é coisa de empreendedor, isso é coisa no nível de contador. E você está aprendendo isso antes de tudo, porque se você entender de custo, você vai investir naquilo que dá ROI. Então presta atenção. O que é ROI? Anota aí. Em português, retorno sobre investimento. Por que a gente tem que entender custo e despesa? Eu, Pablo, mesmo tendo dinheiro suficiente para fazer o que eu quiser, eu não ponho dinheiro em despesa. Tudo para mim tem que ter um ROI. Tudo para mim. Se o ROI for 0, eu não ponho meu dinheiro, porque ROI 0 é despesa. O que eu faço? Todas as coisas que eu tenho patrimonializada, eu faço uma coisa chamada rentabilização. Rentabilizo, porque senão aquilo vira uma despesa. E aqui está o segredo. Por exemplo, esse auditório é meu, eu poderia usar só para mim. Só que na hora que eu monto esse auditório e invisto milhões que eu investi aqui, eu faço locações com esse auditório. Inclusive, quem estiver assistindo e quiser alocar um auditório desse aqui, custa uns 100 mil por dia. Eu pus o dinheiro por quê? Porque além de eu usar para os meus eventos, eu loco para outras pessoas. Eu tenho 10 auditórios desse aqui em Alphaville. Não desse tamanho, esse é o maior. Olha que loucura. Quando eu pego um espaço desse, uso, invisto, eu não fiz pela despesa, eu fiz pelo custo. E o fato de fazer isso pelo custo, o que eu estou declarando no meu patrimônio? Meu patrimônio está rentabilizado. Eu tenho um imóvel aqui em Alphaville que me rende R$1 milhão de locação por mês. O imóvel está rentabilizado. Por que eu estou te contando isso? Para você entender o seguinte: se você aprender as coisas básicas sobre riqueza, sua cabeça vai mudar a sua vida de dimensão. E é assim que você vai conseguir realizar seus sonhos. Mas aqui eu quero te dar um alerta. Você aceita o alerta?
O que você sonha com a cabeça pequena fica inútil quando a sua cabeça fica maior.